Irmãs e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que gostoso nós podermos nos reunir, né? Para que juntos possamos celebrar ao Senhor todos os benefícios que Ele nos tem dado. E é uma alegria quando a gente pode estar presente aqui com os irmãos para celebrar um momento tão importante na vida da igreja. A igreja que comemorou agora em outubro, né? 118 anos. Isso é uma dádiva, um presente de Deus. E nós, como representantes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, onde presidimos a sua Assembleia Geral, nós viemos aqui com muita alegria no coração. Primeiro para conhecer os irmãos, né? Conhecer o corpo de Cristo do qual nós fazemos parte, estamos juntos. E também para celebrar com muita alegria, porque o Senhor é bom. Amém? Você pode dizer, Deus é bom? Deus é muito bom. Deus é bom demais. Em todo tempo Ele é bom. Amém? Deus é muito bom e Ele tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Muito mais. Eu louvo a Deus por poder estar aqui com os irmãos. Estou com a minha esposa, já estivemos na escola dominical, meditando na palavra do Senhor. Participamos daquele almoço tão gostoso lá na chácara, né? Que bênção, celebração gostosa. E outros irmãos, os irmãos da congregação de Macatuba, é isso? Agora acertei, né? Isso. Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito importante estarmos juntos se servindo ao Senhor. Nós sempre falamos que a IPI do Brasil ela é uma igreja de família, né? Todos nós fazemos parte de uma grande família. E essa família tem os seus problemas. Essa família tem as suas dificuldades. De vez em quando tem aí algumas discussões, mas são discussões de família. Nós nos abraçamos, nós nos reunimos, nós pedimos perdão e nós caminhamos juntos, servindo ao Senhor e adorando o nosso Deus. Amém? Esse é o nosso dever e tarefa como igreja de Jesus. Trago aqui aos irmãos um abraço especial da nossa igreja, IPI do Brasil, que completou 120 anos. Essa nossa região aqui é uma região abençoadora na vida da igreja, né? Quando a igreja foi organizada em 1903, naquela noite de 31 de julho, quando estava reunido o sínodo da igreja presbiteriana no Brasil, né? Hoje ela se chama Presbiteriana do Brasil, mas na época era igreja presbiteriana no Brasil. O sínodo estava reunido e entrou a discussão da questão que envolvia a autonomia da igreja nacional. E naquelas discussões que envolviam também a questão maçônica, um grupo de 7 pastores e os presbíteros de algumas igrejas, entre eles Lençóis Paulista, né? O presbítero Camargo de Lençóis, o presbítero Delfino Augusto de Moraes, que é o meu tio bisavô, presbítero de Avaré, da Cachoeirinha do Avaré, junto com outros presbíteros e esses 7 pastores, eles se levantaram no meio da reunião do sínodo e disseram, agora nós vamos caminhar um outro caminho. Caminhamos com vocês até aqui, mas agora nós vamos caminhar um caminho de uma igreja presbiteriana brasileira, sem interferência estrangeira. E foi fundado ali, no dia seguinte, no dia 1º de agosto, o Presbitério Independente. E nascia ali a nossa igreja. Com representantes aqui da região, muitos pastores aqui, né, da região, o reverendo Vicente Temudo, que foi um dos organizadores da igreja aqui em 1905. O reverendo Lotufo não estava na ocasião, mas depois aderiu imediatamente. E muitos pastores, né, que foram bênção na vida da igreja. E essa igreja de Agudos é fruto desse trabalho de expansão, desse trabalho de amor, quando a igreja era chamada de Igrejinha dos Milagres. E por que a Igrejinha dos Milagres? Primeiro porque ela era pequena mesmo, por isso era igrejinha. Era pequenininha. Segundo, não tinha dinheiro. Quem mantinha a igreja presbiteriana no Brasil era a missão americana. 2 missões americanas. A missão da Igreja do Norte e a missão da Igreja do Sul. Eles mantinham os missionários aqui. Portanto, quando a igreja se separa e ela fica sem nenhum missionário, ela fica sem nenhuma fonte de recursos. E os recursos vêm de onde?
O recurso vem da igreja, dos irmãos e das irmãs, que começam a contribuir e fazer com que a igreja cresça e se desenvolva. Por isso ela foi chamada de Igrejinha dos Milagres, porque em 10 anos a IPI já tinha o mesmo número de membros do que a IPI, a Igreja Presbiteriana no Brasil. Mesmo número de membros. Então vejam como ela cresceu, como ela se desenvolveu. Por isso eu digo, irmãos, que fazer parte dessa história é um privilégio. Amém? Por isso ser igreja é um privilégio. Você pode dizer isso? Ser igreja é um privilégio. Amém? Ser igreja é um privilégio. Estou aqui acompanhado da minha esposa, Luciana, que na medida do possível ela me acompanha nas nossas jornadas, né? Eu saio lá de Maringá, eu fico em São Paulo no escritório, mas final de semana estou atendendo as igrejas, e essa semana passada eu fiquei 10 dias fora de casa, eu fui para o Pará, depois voltei e fiquei em São Paulo, depois fui para o culto do sino do Osasco, aí voltei para Maringá, que é a minha cidade. Eu ainda sou pastor da igreja da IPI Alvorada de Maringá até o final do ano, né? E depois do final do ano estarei livre para cuidar integralmente da vida da nossa igreja nacional. Mas a Luciana me acompanha nas nossas jornadas, nessa caminhada, e Deus é bom, né? Deus tem nos sustentado nesse trabalho, nessa caminhada. Quero meditar com os irmãos na carta, na epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, dos versos de 1 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, dos versos de 1 a 10. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, preste atenção aqui, irmãos, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo. Eu gosto dessa expressão de Pedro. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Palavra linda do Senhor Jesus. Meus irmãos, alguém já comparou a igreja como a arca de Noé? Conhece a história da arca de Noé? Se não fosse o dilúvio tremendo que está lá fora, se não fosse a tempestade gigante que está lá fora, ninguém aguentaria ficar dentro da arca. Não é? Alguém diz que a igreja é assim. A gente só fica aqui porque lá fora o mundo jaz no maligno.
E aqui nós nos reunimos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, e ninguém aqui vai dizer, não, aqui nós não temos problema. Temos lutas, dificuldades, contradições muitas vezes até preocupações exageradas, mas nós estamos aqui, porque é melhor estar aqui, né? Estamos juntos, porque lá fora cai um dilúvio, lá fora a situação está terrível. Não pensem que a igreja é o local das pessoas mais tranquilas da terra. Não. A igreja é lugar de pecadores, não é? A igreja é um local de pecadores, a igreja é formada por pecadores. E aliás, como o próprio apóstolo diz, o apóstolo Paulo dizia, ele era o pior dos pecadores. Então nós podemos dizer, nós somos os piores dos pecadores. Mas aqui tem uma diferença. Esses pecadores, nós, eu e você, nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Aleluia! Ele nos remiu, Ele nos salvou e Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós que antes estávamos destinados à perdição eterna, agora nós fomos resgatados das trevas para o reino da maravilhosa luz. Aleluia! Isso é bom, irmãos, isso é maravilhoso, porque o grupo que se forma a igreja, os piores pecadores da terra, são transformados e lavados no sangue de Jesus. E por isso, ser igreja é um privilégio, ser igreja é bênção. Tem muita gente dizendo, olha, eu não preciso da igreja. Hoje tem uma pesquisa que diz que o número de desigrejados tem crescido assustadoramente no Brasil. O que é o desigrejado? O desigrejado é aquele que diz assim, eu não preciso da igreja para ser salvo, né? Não preciso da igreja para desenvolver a minha salvação. Lê do engano. Lê do engano. Porque é na igreja que nós nos tornamos corpo de Cristo. É na igreja que nós participamos do sacramento. E que é o sacramento, senão a revelação do mistério da graça de Deus. Quando nós nos alimentamos da ceia do Senhor, o nosso corpo espiritual é alimentado. A presença espiritual de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está em nós. E a igreja é avivada, a igreja é modificada, a igreja é transformada, a igreja se enche da graça e da misericórdia de Deus. Ser igreja é um privilégio. Não há como servir a Jesus fora da igreja. Mas pastor, igreja tem aqueles grupinhos, né? Igreja tem aquelas panelinhas. Irmãos, o apóstolo Pedro, quando escreve aos judeus da dispersão, os crentes em Cristo que haviam se disperso pelas regiões, sido dispersos pelas regiões do Império Romano, já não estavam mais em comunidade, já não estavam mais nas suas comunidades originais. Eles eram judeus que antes frequentavam as sinagogas, mas pelo fato de terem se tornado cristãos, aceitado a Cristo Jesus, não podiam estar mais nas sinagogas. E agora, expulsos pela perseguição do Império Romano, esses judeus se reúnem nas casas, esses judeus se reúnem nos lares, alguns até se reúnem nos cemitérios, nas catacumbas, para cultuar a Deus, para cultuar a Jesus. E é a esses crentes que Pedro escreve a sua epístola. E essa epístola traz algo extraordinário para nós como igreja e para a nossa reflexão hoje. Pedro vai chamar a igreja, os judeus dispersos, de pedras vivas e de nação santa. São duas expressões capitais na epístola de Pedro.
e que nos fazem refletir o privilégio, como eu disse, de sermos igreja. Privilégio de servirmos ao Senhor. Quem está fora da igreja não tem esse privilégio. Quem está fora da igreja, infelizmente, não tem esse privilégio. E quando eu falo igreja, irmãos, eu não estou me referindo à IPI do Brasil. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a este templo, 4 paredes, o nome lá fora, o CNPJ, não. Quando eu falo igreja, eu me refiro ao povo santo do Senhor Jesus. Os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A igreja do Senhor Jesus. Igreja viva. Uma parte dela se reúne aqui hoje. Amém? Uma parte dela está presente aqui. Uma parte dela está reunida. E quando nós nos reunimos, cada um de nós como membros individuais, nos tornamos corpo de Cristo. E aqui, neste templo, neste lugar, nós temos o privilégio de servir ao Senhor. Mas por que privilégio? Pedro nos dá algumas informações do texto. Pedro vai dizer o seguinte: a igreja, ser igreja é um privilégio, porque nós somos santos. Sabia disso? Nós somos santos. Eu pastoreava uma igreja, e eu tenho o costume de, quando ler os evangelhos, dizer assim: vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo São Mateus. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, segundo São Lucas, segundo São João. E uma irmã, membro da igreja, veio falar comigo: pastor, eu não concordo com isso. Esse negócio de santo. Aqui não é da igreja católica. Igreja católica é que tem santo. Esse negócio do senhor ficar falando aqui São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Aí eu olhei, ela chamava Leila, eu falei para ela: irmã Leila, a senhora é santa, Santa Leila. Porque a Bíblia diz: vós sois santos. Amém? Vós sois santos. E a igreja é santa. Porque ela é santa porque foi remida e purificada pelo Senhor Jesus. Essa igreja que se reúne aqui é nação santa. Ela se fortalece purificada dos seus pecados, regenerada pela palavra de Deus. Ela é santa, no sentido de que nós recebemos do Senhor, nada fizemos. Nós não fizemos penitência, nós não fizemos nada que nos tornássemos santos, mas Ele fez por nós. E na cruz do Calvário, quando Ele derrama o seu sangue, Ele nos transforma, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Essa é uma nação santa, a igreja é nação santa, e por ser uma nação santa, é uma igreja que precisa andar em purificação. João, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, verso 7, ele diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha a igreja aqui. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o que faz, irmãos? Nos purifica de todo pecado. Olha para o irmão que está ao seu lado. Eu não gosto disso, viu, irmãos? Não gosto, mas vou fazer aqui hoje. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: você é santo. Você é santa. Amém? Você é santo, você é santa, regenerado pela palavra de Deus, purificado pelo sangue do Senhor Jesus. E Pedro diz: quando vocês são purificados pelo Espírito de Deus, vocês andam em obediência na verdade. Vocês vivem o amor fraternal não fingido. Portanto, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, porque nós somos uma igreja santa, nação santa. Aleluia. Privilégio ser igreja, viver em santidade de vida. Sabe quem serão salvos? Nós estamos tendo esse conflito agora entre Israel e Palestina. E tem muita gente falando, a respeito do cumprimento das profecias, a volta de Jesus, o arrebatamento, e a gente vai ver de tudo aí, A internet hoje, quem é pastoreado pela internet é um perigo,
Não deixe ser pastoreado pela internet. Vocês têm aqui o pastor, né, da igreja que cuida de vocês. Não se pastoreiem pela internet, que é um perigo. É um perigo. Tem muita gente falando um monte de coisa. Mas o mais importante, irmãos, é nós termos a consciência clara. E por isso João tem uma revelação extraordinária no Apocalipse. Quando João se apresenta e ele vê uma grande multidão. E aquela multidão está com roupas brancas. E João olha para aquela grande multidão e João pergunta ao anjo: quem são estes de brancos vestidos? Quem são esses que aparecem com essas roupas brancas? E o anjo responde para ele: estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e não se contaminaram. Aleluia. Não tenha medo do arrebatamento, do milênio, da grande tribulação. Nós estaremos para sempre com Jesus, porque nós somos uma igreja santa. Amém? Privilégio ser igreja, porque nós somos uma nação santa. Nação santa. Mas Pedro diz também que essa igreja, ela é edificada. Pedro vai usar a expressão das pedras vivas. No verso 4, verso 8, Pedro vai dizer assim: olha, cheguem-se para ele, para Jesus, porque Jesus é a pedra que vive. Ele foi rejeitado assim pelos homens, mas vocês, e Pedro agora usa uma figura bem interessante, vocês são pedras que vivem. Vocês são pedras vivas. Você sabia que você é uma pedra? Você sabia que você é uma pedra? Quando a gente lê esse texto, a gente fala: puxa, né? Pedro está nos chamando de pedra. Mas não é pedra de tropeço, não, irmãos. É pedra para edificar o edifício espiritual. A igreja de Jesus é edificada por Jesus, e nós somos pedras vivas, porque nós edificamos a igreja. Ela está fundamentada em Cristo, que é a pedra angular. O que era a pedra angular? A pedra de esquina. Era quando os construtores começavam a construir, e na época não havia cimento, né? Não havia vergalhões de ferro para fazer as colunas. Você tinha que fazer o trabalho nas pedras. Por isso era necessário uma pedra que ficasse num ângulo para travar as paredes. E aí você podia subir todas as paredes, que as paredes não tinham o risco e o perigo de cair. Porque uma pedra angular de esquina travava todas as outras. E Pedro usa essa figura. Cristo é o fundamento. Nós estamos fundamentados nele, igreja presbiteriana, independente de Agudos, vocês estão fundamentados em Cristo Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular. Mas cada um de vocês é uma pedra viva, e essa pedra viva faz parte do edifício de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Portanto, a igreja é privilegiada, porque essa igreja é edificada sobre a pedra que vive, que é Cristo Jesus, rejeitado pelos homens, precioso diante de Deus, e nós, chamados agora de pedras vivas, nós somos utilizados por Deus. Para que serve a pedra? Pedro está falando de construção, Pedro está falando de edifício. Para que serve a pedra no edifício? Para construir, para levantar, para subir as paredes. Por isso o privilégio nosso como igreja é saber que Deus nos usa com as nossas limitações, com as nossas falhas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, mas Ele está edificando por meio da sua vida, por meio da minha vida, por meio da nossa vida. Ele está edificando um edifício espiritual maravilhoso, fundamentado não em nós, mas em Cristo Jesus. Privilégio ser igreja, porque nós fazemos parte desse edifício. Portanto, não diga: mas eu não tenho parte nisso, eu não sou do louvor, eu não ministro.
Eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei fazer isso. Vocês têm a torre de oração aqui, né? Participe da torre de oração. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você é pedra viva. E você está edificando junto esta igreja. Você está junto edificando esse edifício espiritual, que é poderoso, que é abençoador, esse edifício que abençoa essa cidade, que derrama graça sobre a vida das pessoas, que faz com que as pessoas que se cheguem aqui sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus, sejam convencidas e convertidas, sejam transformadas, porque aqui neste lugar nós fomos edificados em Cristo Jesus, e vocês se edificam uns aos outros como pedras vivas. Amém? E quando nós edificamos esse templo, qual é o objetivo? Qual é o objetivo de nós edificarmos? Eu e você, nós estamos edificando esse templo como pedras vivas que somos. Pedro diz: vocês são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Real é daqui a pouco. Vocês são sacerdócio santo. Eu falei que nós somos nação santa, né? Povo santo, edifica uma igreja santa, aleluia, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais. A igreja se edifica para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. E esses sacrifícios espirituais vão fazer com que esta igreja seja cada vez mais próxima do Pai. Na oração, na entrega dos seus bens materiais, na dedicação à palavra, na dedicação às coisas do Senhor. São sacrifícios espirituais que nós vamos entregando a Deus. E a igreja vai sendo abençoada e prosperando na graça e na misericórdia do Senhor. Que privilégio ser igreja. Nação santa. Pedras vivas. E agora Pedro então finaliza dizendo e mostrando qual é a nossa identidade. Qual é o nosso DNA. O privilégio de ser igreja é que você tem um DNA especial. E Pedro diz lá no verso 9: vocês agora são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, ele repete, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa marca, essa é a nossa identidade. A identidade da IPI de Agudos é ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a marca desta igreja. Geração eleita porque nós fomos chamados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não fiz nada para receber a graça e a misericórdia. Ele me amou primeiro. Ele me chamou. Eu ouvi, porque os meus ouvidos foram abertos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso essa geração foi eleita em Cristo Jesus. Mas essa geração que é eleita, ela se transforma em sacerdócio real. Por que sacerdócio real? Porque o sacerdote é aquele que fazia a intermediação entre o pecador e Deus. No sistema sacrificial do Antigo Testamento, o sacerdote era a figura principal, porque ele fazia essa intermediação. E a igreja é chamada para ela exercer esse sacerdócio, porque agora você vai fazer um sacerdócio de intermediação com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Nós fomos chamados também para sermos uma nação santa, ou seja, que esteja purificado o tempo todo. Porque nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é o simples fato de sermos eleitos, é o fato de nós vivermos como os eleitos. Amém? Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas essa identidade
Ela vem para mim e para você com um objetivo muito claro. É privilégio ser igreja, não para você ficar sentado no banco. É muito gostoso vir aqui no domingo à noite, ar-condicionado ligado, está gostoso, né? É muito bom vir aqui, ouvir um sermão, cantarmos as músicas bonitas, participarmos da mesa do Senhor. Olha que gostoso, que bênção. Mas nós temos uma marca, uma identidade. Essa identidade exige de nós que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Nós somos igreja não para ficarmos aqui, mas nós somos igreja para sair ao mundo. Nós somos convocados para sair ao mundo. Para quando terminar este culto, você sair na rua, você se lembrar disso e você anunciar a palavra de Cristo Jesus para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu parente, para o seu vizinho. Essa é a nossa tarefa como povo de Deus. Nós fomos eleitos para isso, nós nos tornamos nação santa para isso, nós fomos edificados pedras vivas para isso. Ao assumirmos a nossa identidade como propriedade exclusiva de Deus, nós somos chamados a anunciar as grandezas do Deus que nos chamou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, como diz o verso 9. A fim de proclamarmos as virtudes do Senhor. Igreja privilegiada é a igreja que proclama. Precisamos proclamar que Cristo é o Senhor, que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo liberta. Parece que a gente perdeu um pouco, né? Parece que a gente tem medo de fazer essas afirmações. Cristo continua sendo o mesmo. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma o pecador. Tinha um hino antigo que diz assim: Cristo salva o pecador, aleluia. Salva até por meio de um olhar, né? Lembram de Pedro? Quando Pedro é resgatado por Jesus no olhar. Cristo salva. E essa é a mensagem que nós precisamos anunciar como igreja privilegiada, como povo de Deus. E Pedro termina: antes vocês não eram nem povo, vocês não eram nada. Antes vocês não eram nada. Era um amontoado de gente. Gente que não sabia o que era. Gente que não tinha identidade. Gente que não tinha o que fazer. Pedro está escrevendo para os judeus a dispersão. Mas aquela palavra lá é a mesma palavra hoje. A Bíblia é viva. É palavra de Deus que fala para mim hoje, agora. Vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de quem? De Deus. Agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Vamos ficar em pé. Essa misericórdia conclama você a trabalhar. A igreja não foi chamada para ficar apenas no conforto do prédio, do ar-condicionado. Nós fomos chamados para proclamar as grandezas daquele que nos salvou, daquele que nos tirou das trevas e nos levou para o reino da maravilhosa luz. Como você tem se comportado como crente, como igreja, como pedra viva? Essa é a nossa tarefa. É a minha tarefa. É a tarefa da igreja de Jesus. Fomos comprados, transformados. Deus nos dê graça para que nós nos entusiasmemos com esse privilégio de ser povo de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, por ela. A tua palavra é viva, ela é real. Ela fala conosco agora. Ela toca em nosso coração agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer ao Senhor, ó Deus, que nas nossas imperfeições, nas nossas fragilidades, nas nossas dúvidas, nos nossos medos, nos nossos temores, apesar deles, o Senhor nos amou e o Senhor nos juntou como povo, que é nação santa, propriedade exclusiva de Deus, edificados em Cristo Jesus, e nós nos tornamos, cada um de nós, pedras vivas, para que a nossa identidade seja uma marca para o mundo lá fora, Senhor. Em nome de Jesus, use esta igreja, use esta comunidade de fé, Senhor, para que aqui neste lugar as pessoas sintam-se privilegiadas de te servirem, e nesse privilégio de te servirem, Senhor, possam também anunciar o Senhor Jesus, aquele que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da maravilhosa luz. Que essa igreja possa ser uma igreja evangelizadora, possa ser uma igreja missionária, possa ser uma igreja de oração, possa ser uma igreja de consagração, e que aqui neste lugar nós sejamos edificados em Cristo Jesus, e que o teu nome seja honrado e exaltado, Pai. Abençoe o povo que se reúne aqui. Abençoe o povo que está aqui, Senhor. Com a tua graça, com a tua direção, nós oramos agradecidos a ti, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Orem por nós. Nós temos um grande desafio, que é unirmos a IPI do Brasil como uma igreja só, abençoada, que pense na obra missionária, que pense em crescer, que pense em se desenvolver, que seja uma igreja que esteja disposta a ser um edifício vivo na presença do Senhor nosso Deus. Deus abençoe os queridos irmãos.